verdade, eu nem sei quem começou a tirar leite na minha família, sabe? Eu lembro ainda, meu avô não tinha comprador de leite, sabe? Porque lá atrás eles faziam queijo, mas só para consumo. Aí chegou no momento que o leite era um pouco mais do que aquilo que se consumia em queijo, sabe? Aí começaram a desnatar o leite, sabe? Guardava o desnatado e mandava para a usina, para os laticínios uma vez por semana, sabe? Então a fazenda, lá na pedra, na fazenda do meu avô, eles colocaram uma desnatadeira e desnatavam o leite dos vizinhos, sabe? Então essa foi a origem sabe, do leite nosso. Então, o que era o principal produto? Era o desnatado, porque meu avô era produtor de suíno, sabe? Mas era aquele suíno de caipira, naquele sistema antigo, só toicinho. E ele vendia para o Rio de Janeiro. Como aqui tinha ferrovia, sabe? Então, o suíno embarcava na ferrovia. Ia de carro de boi ainda, sabe? Não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha nada. Então, isso foi lá bem antes de 1930, sabe? Lá em 1900 e bolinha, lá é que eles estavam... Mas vendia o porco vivo, ia para o frigorífico, sabe? E ele ia de carro de boi, então a finalidade do desnate era vender o creme e o desnatado ia alimentar os porcos, sabe? Então é por isso que saiu o negócio do leite para nós, sabe? Aí depois não, depois aí veio o laticínio, sabe? O primeiro laticínio que teve em Três Corações era da Batista Scarpa, que hoje acho que nem tem mais, tem lá em Itanhandu, a origem dele era lá de Itanhandu, que era do Rogério Scarpa. Chega pra cá. Sim, o quê? Chega mais pra cá, Zé. O sol tá bem na cara do sol. Hein? O sol tá batendo bem no rosto. Chega uma... Vai ter que chegar pra lá. Isso. É bom que fica bem... Melhorou? Aí, fica pertinho agora. Aí, ó, mas se é para chegar, vamos chegar. Aí apareceu os laticínios, aí a gente começou a carregar leite em burro ainda, sabe, era cargueiro, sabe? Depois evoluiu, aí chegou os caminhões e tal, isso lá na Fazenda da Pedra ainda. A cobiça, sabe, porque se eu for contar tudo também, com 84 anos, nós vamos gastar um bom tempo, sabe? Então, aí vamos atalhar. Porque tem sabe? Aí nós viemos para a cobiça em 1970, sabe? Ou seja, 55 anos atrás nós compramos a cobiça. Sabe? Foi em dezembro de 1970 compramos, aí eu já tirava leite lá na Fazenda da Pedra, aí transferi o rebanho para cá, de um retiro que eu tinha, que é onde é o Nelson, sabe, ali era meu, então o pai dele comprou da gente, e aí nós trouxemos o retiro para cá, para a cobiça. Sabe? Aí fomos e tal, e tirando leite, pouco leite, não era muito. Em 1972, 73, aí saiu um financiamento muito bom, que foi já na época do governo militar, que para nós foi muito bom, sabe? Tinha realmente, o país era bem estável, você podia sair na rua, hoje você não pode, sabe? E então, eles fizeram, como o Juscelino tinha trazido para o Brasil as indústrias, o governo militar queria evoluir a agricultura, sabe? E aí foi onde saiu a Embrapa, na época o ministro era o Alisson Paulinelli, tá? E ele criou um financiamento para café muito bom, sabe? Era um juro muito barato, subsidiado, e só que era você tinha que provar 3 gerações de produtor rural. Sabe? Eu tinha isso com tranquilidade, não sei se tinha alguém da minha família que não foi produtor rural, sabe? Lá atrás, não sei, acho que todo mundo foi. Então foi fácil provar, aí eu consegui tirar um financiamento que na época era mais ou menos 3 vezes o valor da minha fazenda. Sabe? Então eu fui um grande devedor da carteira agrícola do Banco do Brasil aqui no sul de Minas. Sabe? Aí plantei o café, então aqui eu fui o maior produtor de café de Três Corações, sabe? Então a produção, a base da cobiça, a renda da cobiça era café. Isso foi até 1988, mais ou menos, sabe? E aí fui tocando, assim, leite e café. O leite sempre participou da fazenda, sabe?
do nosso negócio, desde a outra até essa aqui. Então sempre participou. Aí quando foi em 1990, aí eu comecei a... Eu trabalhava na cooperativa, aí fui para a Associação Brasileira dos Produtores de Leite B, sabe? Cheguei a ser presidente da associação, sabe? E em 1992 eu entrei para o Leite Paulista. Aí o Marcelo já formado, sabe? Aí eu passei a administração da fazenda para ele e fui para São Paulo. Isso em 93 eu mudei de fato para São Paulo, então mudei já com um apartamento lá e tal, e eles que ficaram tomando conta da fazenda. Aí já tínhamos muito pouco café, tá? Bastante, bem pouco mesmo. Sabe? Aí eles já voltaram mais para o leite, mas quando eu fui para São Paulo, em 1992, a fazenda produzia 600 litros por dia. Aí que eles começaram a fase da profissionalização. Aí trabalhamos até quanto que nós vendemos a batata aqui? Eu não lembro a data. Em 97 que nós vendemos. 97, eles queriam ampliar os negócios. Eu falei, mas a gente não tem dinheiro para ampliar, então vamos vender um pedaço da fazenda e investir naquilo que sobrar. Assim fizemos. Sabe? Ué. Eu vim em 93, o Mercílio 95 e a gente nós vendemos as terras em 97. A gente decidiu vender para investir para fazer o negócio evoluir. Aí comprou bastante novilha, sabe? Aí evoluiu bastante o negócio, sabe? E aí nós fomos comprando gado até quando? Você lembra? Até 2001. Até 2001 a gente ampliou o rebanho comprando. Aí depois nós paramos. Aí a fazenda... Aí em 2001 nós paramos. A fazenda hoje ela é fechada. Sabe? Então ela não tem mais compra de gado. O gado que sai daqui não volta. A gente não recompra, não faz negócio nenhum, não deixa entrar mais nada. Então é uma fazenda que tem há mais de 20 anos fechada. Sabe? É só com cria dos animais da fazenda. E aí nós chegamos aí onde estamos hoje, e a intenção deles agora, né, porque a minha ainda é de cozinhar, sabe? Mas a deles é de dobrar a produção, sabe? Nos próximos 5 anos. Aposentar não deve. No começo foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu tinha um funcionário, coitado, faleceu novo. Ele disse que é muito difícil chegar em 900. Sabe? Depois de 900 é facinho. Aí vai tudo, vai facinho, meu. Não é 1000 não, é 900. Sabe, demorou, é o Chiquinho. Demorou bastante para chegar em 900. Quando nós vendemos as terras em 97, a gente estava com 1.800 estavam produzindo na época. Já tinha aumentado um pouco e tal, mas assim, sem um investimento mais robusto, estava difícil de chegar, crescer, chegar onde está hoje, na né? verdade tinha 2 opções, né? Ou vendia as terras, né, uma parte do patrimônio, ou financiava, né? Era outra opção. Aí a gente optou por vender um terço das terras para não fazer dívida e tal. Aí nós vendemos e investimos tudo em novilha frente e financiamos o resto aí, né? Para ampliar, né? Financiamos ordenha, tanque, a estrutura, né? Trator para poder plantar, para fazer comida para os animais. Então aí essa parte foi financiada. Os animais foi comprado com o dinheiro das terras. E na realidade, até hoje a gente faz isso. Eu ainda falo para os meninos, a fazenda ela tem que ter uma dívida do tamanho do dinheiro que você tem para ter liquidez. Que a fazenda não pode, o negócio não pode perder a liquidez. Mas para investir você tem que sacar dinheiro emprestado. Porque senão você não consegue. Sabe? Você tem que ter algum dinheiro guardado, mas ao mesmo tempo tem que ter uma dívida. Sabe? Então a gente faz isso para você poder, porque senão você não consegue evoluir. Sabe? A evolução fica muito presa, então demora muito. Sabe? E a vida não para, o tempo não para. Mas essa época aí, assim, coincidiu com o Plano Real, né? Então a gente pegou a fase da estabilização, e nessa época o juro real era altíssimo. O juro real, por isso que ele chama Plano Real, porque o juro real era muito caro na época. Aí você pegar dinheiro no banco, pagar um juro real alto, porque logo depois a gente teve deflação em dólar, vocês lembram?
O dólar chegou a 80 centavos. 80 centavos. Aí como é que você pega dinheiro para investir com juro real alto? Que era. Tem até uns tios nossos que ficou apertado, né? Que pegou financiamento. Que na época a gente saiu de uma inflação, sei lá, quase 100% ao mês, né? E aí passou com a inflação de deflação e juros de 10%, 12% ao mês até estabilizar. Então é difícil. Foi uma transição, né? A transição é complicada. Então, até porque a filosofia do brasileiro naquela época já era inflacionária. Então ele comprava um negócio sabendo que aquilo ia valorizar. Não valorizava nada, porque o dinheiro que estava perdendo o valor, sabe? Não era o negócio que estava valorizando, era o dinheiro que estava desvalorizando. Mas então, quando chegou o Plano Real, o brasileiro custou para entender aonde que ele estava chegando. Então, ele que pagava juros de 80% ao mês, pagou 10%, era muito barato. Ele achava pouco, mas quase quebrava. Era real, já não era mais daquela maneira. Os 80% era inflação. Era inflação. Aí depois era um juro real, isso aí é muito caro. Então, uma ocasião, eu ainda estava no Leite Paulista, veio um Mova, que era um americano, um veterinário que dava assistência, e comendo um churrasco, com umas modas de viola e tal. Ele falou, não entendo o brasileiro, com inflação de 80% e o cara está cantando ainda, só. Como é que pode? Então, a gente morava na fazenda, sabe? Então até hoje praticamente a gente mora na fazenda. Chega no final de semana, a gente vai para a cidade para diminuir o barulho agora, porque o barulho aqui não para. Então eles falam, lá é sossegado, né? Eu falo, não, aqui é sossegado, que é a cidade. Sabe, aqui já é mais barulhento. Mas então, a gente morava aqui. Gostavam. Então, eles conviviam já na fazenda, sabe? Inclusive, eles tinham novilha, tinha garrotinho, sabe? Depois eles mesmo confiscou tudo, sabe? Aí houve um confisco geral, falou, agora é tudo na fazenda. Aí ela perdeu quantos bois? Você perdeu um tanto de boi também. 15. Ela até hoje ela não perde a conta. Mas tá bom, depois que eu peguei, tá ótimo. Mas então isso aí fez com que... Porque, na realidade, quando a gente mudou, nós mudamos para cá em 1973, né? Que nós mudamos aqui para fazer. Nasceu então não tinha luz, sabe? Sou de 73. Inclusive o pessoal até hoje fala, mas por que vocês fizeram a casa aqui embaixo? Porque antigamente você tinha que fazer a casa aonde a água chegava, porque não tinha energia. Tinha energia. Então você não tinha, sabe, como fazer. Então a iluminação à noite era feita com lampião. Sabe, a gente vivia com lampião. Então você não tinha geladeira, sabe? Então, às vezes, meu pai gostava muito de mexer com boi, então a gente vinha mexer, o pessoal vinha, vai almoçar 5 lá, eu tinha que correr aqui, matar o frango, sabe, para fazer o almoço. Você não tinha as coisas, não tinha onde guardar. Sabe? Então, se você queria ter alguma carne de vaca, pessoalmente, você tinha que fazer charqueado. Ou então carne de sol, porque não tinha. Como é que você ia pôr? Não tem geladeira? No buraco, né? Quebrava a perna. Eu tinha um compadre. Que falava. Hoje não, hoje a gente mata pra comer, né? Mas antigamente não. Eu tinha um compadre que ele brincava, sabe? Porque ele falava que pobre, quando come frango, quando come a galinha, ou a galinha está doente, ou o pobre. Um dos dois está doente. Então, a gente era mais ou menos assim, sabe? Então, aonde caía a vaca no buraco, tinha que dar um jeito. Então, aí nós comíamos, repartia para os funcionários, sabe? Porque você não tinha onde pôr, não tinha, sabe? Não tinha telefone, sabe? Eu tinha, inclusive, a gente fez um curso de rádio amador e nós colocamos, eu tinha um radinho 2 metros para falar com a minha mãe, que na época já morava na cidade, e os meninos estudavam com ela. Então, morava com ela lá de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira eu ia lá, buscava, eles passavam o final de semana comigo. Que a gente ficava na fazenda direto. Marcelo vinha, sabe? A pé. De bicicleta. Depois eu comprou uma bicicleta. Eu sou médico veterinário, formei em 92. Eu comecei aqui em 93, formado em veterinário. O Marcílio é formado em agronomia. Eu formei na FMG, o Marcílio formou na Exalc em final de 94. Então, 95 ele começou aqui. A Fernanda que veio mais recentemente.
E quando a gente era criança, a gente sempre ajudava. O pai, eu, o Marcinho, sempre ajudava. A Fernanda ficava sempre nesse cercado aqui. Eu só fico lá em cima, Outro cercado. Essa telinha que tem em volta aqui, acho que era pra Fernanda não sair. Porque demora um pouco mais. Aí agora a Fernanda faz quantos anos você tá aqui com a gente? 5 anos já? Ó. Ó, Mas eles vinham criança, né, passar o final de semana, eles tinham tarefa para fazer. Eles tinham que bater manteiga para mim, né? Que a gente naquela época fazia manteiga, eu fazia. Mas tinha que ser só de manhã, porque ali batia sol, que você tá vendo aí o sol, né? Falei, não, aí, então o Marcelo fala que era o quê, Marcelo? Trabalho escravo, né? Mas foi bom, né? Aprendeu, né? e ganhava pouco, então ele trabalhava. Eu acho que ela dava um dinheirinho pra ele só pra caracterizar o trabalho E a gente, porque a gente tinha, eu tinha um gado holandês, meu gado era holandês vermelho, sabe? E meu gado era tudo registrado, tudo, e a gente arrumava as bezerras para levar na exposição. E eles tomavam conta das bezerras, do rebanho, sempre gostaram muito de gado, todos os dois, sabe? Então a gente levava gado à exposição, participava, sabe? De vez em quando uns torneios leiteiros, que as vacas davam tanto leite que hoje duas vacas dá mais do que o rebanho inteiro quase. Então, mas foi assim, então foi lutando que a gente chegou. Sabe? Não foi trabalhando pouco, não. Quando eu comprei a cobiça, meu horário de trabalho era das 2 da manhã às 10 da noite. Sem domingo, dia santo, feriado, não tinha nada, não. Nessa época não dava nem pra mandar currículo, né? Não, nessa época não dava, não. Nessa não dava, não. Nessa época era difícil. A gente morava lá na outra fazenda, né? E eu tirava leite aqui. Lá. Só a caçula que nasceu quando a gente já estava aqui. Mas saía de lá 2h30, ficava o dia inteiro aqui, eu mandava o almoço, né? Depois chegava lá, 10h30, 11 horas da noite, não tinha luz, era fogão de lenha. E tinha que esquentar água para tomar banho na banheira. Era 11 horas. E chegava que nem um cupim, sabe? Poeira para tudo quanto é lado. Mas no caso do leite, a gente tem que ter uma solução rápida para os negócios. Sabe? Tanto faz na parte da alimentação como na parte da ordenha. Então, tanto faz a Siloking como a Orden Milk, no nosso caso, é muito importante essa solução chegue com rapidez dentro da fazenda. Nós já tivemos um problema sério aqui, inclusive com a energia elétrica, hoje não temos. Eu ainda estava em São Paulo, os meninos ficou aqui praticamente umas 24 horas sem ordenhar. Isso aí estraga as vacas, complica totalmente a situação da fazenda. Aí solucionamos, colocando gerador e tal, mas leva tempo, porque você tem que ir fazendo, sabe? E isso hoje é muito importante agora, principalmente que tem um volume de vaca maior, sabe? Você ter isso aí, os vagões funcionando, as ordenhadeiras funcionando e o pessoal está aí atento naquilo que está sendo feito. Duas coisas que estressam muito o produtor, é vaca sem ordenhar e vaca sem comer, né? O produtor de leite, ele não aguenta ver as vacas dele sem ordenha e sem comida. Essas duas coisas aí na fazenda tem que estar funcionando perfeitamente.